irmãos, estamos numa guerra. Você poderia dizer: eu estou numa guerra. Pois as armas da nossa guerra não são armas físicas de carne e sangue. E se elas não são armas físicas, se elas não são armas carnais, então devem ser armas espirituais. Uma arma natural pode ser vista e pode ser carregada, mas uma arma espiritual não pode ser vista. Você possui armas para usar contra o seu inimigo, mas elas não são visíveis. São poderosas da mesma forma, mas não podem ser vistas pelos olhos naturais. É por isso que muitas pessoas nunca entendem direito sobre a batalha espiritual. Elas são poderosas perante Deus para derrubar e destruir todas as fortalezas. O próximo versículo vai nos falar que esta fortaleza da qual estamos falando tem algo a ver com a mente. E que nós derrubamos argumentos, teorias, questionamentos. Por onde passa todas essas coisas? Pela sua mente. Você já teve um argumento consigo mesmo? Deus já te direcionou a fazer alguma coisa e você pensou numa maneira de sair fora? As pessoas têm tanta teoria sobre Deus que elas não conseguem acreditar nele. Então nós derrubamos argumentos, teorias, questionamentos e toda atitude orgulhosa que se levanta contra o verdadeiro conhecimento da palavra de Deus, a Bíblia. E nós levamos todo o pensamento cativo. E todo o propósito cativo à obediência de Jesus Cristo. Para falar curto e abertamente, o que você precisa fazer é conhecer muito bem o que está escrito neste livro, muito bem. Expor para seu tempo. Se você quiser ser um cristão vitorioso, você terá que ler e também estudar. E você terá também que dedicar tempo, também investir tempo, educando a si mesmo. Alguém aqui gostaria de consultar com um médico que um dia fez uma oração e se tornou médico e começou a consultar as pessoas? Alguém gostaria de ir a um dentista assim? Não. Quando nós queremos obter a ajuda de alguém, nós procuramos os grandes profissionais, nós procuramos os mais capacitados, nós procuramos as pessoas experientes. Sabe de uma coisa? Você pode fazer a oração do pecador e se você realmente for sincero no seu coração, Jesus entrará no seu coração. E você será salvo. Por causa do sangue de Cristo, porque você creu em Jesus e entregou a sua vida a Ele. Mas você não aprenderá a andar em vitória enquanto estiver aqui nesta terra se não conhecer este livro. Você não andará em vitória enquanto estiver aqui se você não aprender o que está escrito neste livro e não só aprender, como também aplicar isso à sua vida. Você pode até vir às reuniões, você pode vir à igreja, você pode ouvir a palavra, e você pode ter tantas coisas escritas, e grifadas, e estreladas, e canetinhas de tantas cores na sua Bíblia, que você parece até um teólogo da igreja. Mas isso ainda não quer dizer que você sabe alguma coisa. A única maneira de sabermos de alguma coisa é olhando para o que fazemos. Amém? Você precisa saber disso, e quando você começar a saber disso, então quando o pensamento passar pela sua cabeça que não estiver de acordo com isso, você saberá que é uma mentira. Saberá que é um engano. Você saberá que é Satanás tentando encontrar uma entrada na sua vida, e então você toma uma decisão. Eu não estou pensando isso. Você lança fora essas imaginações, essas teorias e questionamentos, e você traz cada pensamento cativo à obediência de Jesus Cristo. Bem, eu não sei como fazer isso. É por isso que estamos aqui hoje. Uma das coisas que eu tento ensinar as pessoas a fazer é, se você estiver pensando algo e você disser alguma coisa em voz alta, você interrompe esse pensamento. Então, se você ainda não chegou ao ponto em que você pode simplesmente parar de pensar em algo, então quando você estiver pensando a coisa errada, comece a dizer uma coisa certa, e isso vai interromper aquele pensamento.
E poderá pensar outra coisa. Por isso é importante conhecer a palavra de Deus e aprender como falar a palavra bem alto, bem alto. Quando o diabo disser para você que você estragou a sua vida bastante e demais, é o fim da linha para você. É quando você precisa conhecer Jeremias 29:11. Você precisa abrir a sua boca e dizer: a Bíblia diz que Deus tem pensamentos e planos bons para mim, que Ele tem um futuro planejado verdadeiramente para mim. Para mim. A Bíblia diz que eu posso deixar as coisas que para trás ficam e posso prosseguir para as coisas boas que estão na minha frente. Então, diabo, você é um mentiroso e, embora eu tenha cometido erros, eu tenho um futuro. Mas se você não souber disso, então você vai ficar... Antes de saber dessas coisas que eu estou te ensinando, eu acordava de manhã, eu nunca sabia quando ia ser, talvez todo dia, a cada 3 dias, a cada 4 dias. Eu não sabia. Eu me levantava pela manhã e esse pensamento vinha: você está deprimida. Meu marido dizia: bom dia, como você está? Estou deprimida. Alguém está entendendo o que eu estou falando? Eu fiquei com tanta raiva quando eu descobri o quanto o diabo tinha roubado de mim, só porque eu não sabia o que eu precisava saber. É ótimo quando você tem um pregador ou um ensinador falando, mas você precisa saber, você não pode ter as vitórias de Deus por osmose. Satanás procura realmente construir fortalezas na nossa mente. Ele é um mentiroso. Ele apenas mente ou distorce a verdade, se tornando uma mentira. E ele tenta enganar as pessoas, ele tenta fazê-las acreditar em coisas que não são verdadeiras. E isso que significa o engano, significa que você pensa que algo é verdadeiro, mas a verdade não é. Portanto, se você crê como verdade, se torna verdade para você. E mesmo que não seja realmente verdadeiro, isso se torna uma realidade porque é nisso que você acredita. Você não pode ir além dos seus pensamentos. Aonde vai a mente, o homem vai atrás. Os pensamentos vão adiante de você e preparam a sua vida. Se os seus pensamentos são negativos e ruins, você terá uma vida negativa. Se for sem esperança, será sem esperança. Se os seus pensamentos são de pobreza, você nunca terá nada. Se você acha que porque sua avó nunca teve nada, sua mãe nunca teve nada e seu pai nunca teve nada, então também você nunca terá nada, então o diabo enganou você, porque a sua vitória não está baseada nas gerações passadas. Você pode traçar uma linha para a sua geração em Jesus Cristo e você pode começar algo completamente novo. Então vamos. Nós temos armas com as quais podemos derrotar Satanás. Mas nós estamos lutando uma guerra espiritual. E as nossas armas são espirituais. Essa guerra não pode ser combatida do jeito normal. Não podemos ferir a Satanás, atirar nele, estrangulá-lo, amarrá-lo com uma corda ou colocá-lo numa prisão. Às vezes você não fica tão irado com o diabo que você pensa... Vamos, você já sentiu assim? É algo assim... Você se sente tão frustrado porque você pensa: se eu soubesse o que fazer... E tudo que nós temos que fazer é ler a Bíblia. Às vezes nós pensamos: bem, glórias, eu vou lutar uma guerra espiritual agora. E nós ficamos tão machucados e entramos em um grupo e começamos a dizer: eu te repreendo. Vai embora agora! Sai agora, vai embora! Eu te repreendo até acabar todas as minhas forças. E mesmo assim, depois que acabava toda a minha força, que eu lutava até, eu ainda tinha todo aquele estrago na minha vida. E eu gritava pro diabo até quase perder a voz. E eu ainda tinha toda aquela bagunça na minha vida. Sim, podemos resistir o diabo e ele tem que fugir, mas você não pode citar só a metade do versículo. Tiago 4,7 primeiramente diz: sujeitai-vos a Deus, resisti o diabo e ele fugirá de vós. Então vamos. Como Jesus fazia guerra espiritual?
Eu amo Atos 10:38, eu penso sobre isso quase todas as manhãs. Veja como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e poder, e ele andou fazendo bem. Isso é batalha espiritual. Se você se levantar todos os dias da sua vida e tiver como objetivo ser uma bênção em todo lugar que você for, não importa o quão detonada a sua vida possa estar, o diabo vai literalmente ficar sem saber o que fazer com você.